Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas origens de um dos conflitos mais marcantes e trágicos do século XX. Antes de se tornar um campo de batalha televisionado para o mundo inteiro, o Vietnã era uma terra de beleza estonteante, com vastos arrozais, montanhas imponentes e selvas densas. Mas essa mesma terra, rica em cultura e recursos, despertou por séculos a cobiça de potências estrangeiras. Nossa história começa no século XIX, quando a França impôs seu domínio, transformando o Vietnã, junto com o Laos e o Camboja, na chamada Indochina Francesa. Por quase 100 anos, o povo vietnamita viveu sob o jugo colonial, enfrentando exploração e repressão, mas nunca perdendo o sonho de um dia ser livre. A virada do destino veio com o fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo celebrava a derrota do fascismo, uma nova chama de esperança e luta se acendia no coração do Sudeste Asiático, a batalha pela independência. E no centro dessa revolução estava uma figura carismática e determinada, Ho Chi Minh. Nacionalista e comunista, ele fundou a Liga para a Independência do Vietnã, mais conhecida como Viet Minh. Seu objetivo era simples, mas incrivelmente poderoso: libertar o Vietnã de todo e qualquer domínio estrangeiro. Em 1945, aproveitando o vácuo de poder deixado pela rendição do Japão, Ho Chi Minh proclamou a independência da República Democrática do Vietnã. Mas a França, ferida em seu orgulho imperial, não estava disposta a abrir mão de sua colônia mais valiosa. Que assim, de forma inevitável, começou a Primeira Guerra da Indochina. Durante 8 longos e sangrentos anos, as forças francesas tentaram reimpor seu controle, mas encontraram uma resistência feroz e engenhosa. Os guerrilheiros do Viet Minh, lutando em seu próprio território, conheciam cada trilha na selva, cada montanha e cada pântano. Eles transformaram a paisagem em sua maior aliada, desgastando o exército colonial com táticas de emboscada e ataques surpresa. O ponto de ebulição desse conflito chegou em 1954, na lendária Batalha de Dien Bien Phu. Em uma manobra militar brilhante e audaciosa, as forças do general Giap, comandante do Viet Minh, cercaram a base francesa entrincheirada e, após um cerco de 56 dias, impuseram uma derrota humilhante e decisiva ao exército francês. O Império Colonial Francês na Ásia havia desmoronado. Parecia o fim de uma era de opressão, mas, na verdade, era apenas o começo de um capítulo ainda mais perigoso e complexo na história do Vietnã. A derrota francesa levou as grandes potências à mesa de negociação. O Acordo de Genebra, assinado em 1954, formalizou o fim da guerra, mas selou um novo destino para o país. O Vietnã seria temporariamente dividido no Paralelo 17. Ao norte, ficaria o governo comunista de Ho Chi Minh, com capital em Hanoi. Ao sul, seria estabelecido um regime anticomunista apoiado pelo Ocidente, liderado por Ngo Dinh Diem, com capital em Saigon. O acordo previa que essa divisão duraria apenas 2 anos, até a realização de eleições nacionais em 1956, que reunificariam o país. Mas o mundo estava imerso em uma nova e paralisante disputa ideológica: a Guerra Fria. O Vietnã, sem que seu povo percebesse completamente, estava prestes a se tornar o tabuleiro principal no jogo de xadrez global entre os Estados Unidos e a União Soviética. As eleições prometidas para 1956 nunca aconteceram. Os Estados Unidos, temendo que Ho Chi Minh vencesse com uma maioria esmagadora e unificasse o país sob a bandeira do comunismo, apoiaram a decisão do Vietnã do Sul de cancelar o pleito. Para Washington, a situação era clara e se encaixava perfeitamente na teoria do dominó. Se o Vietnã caísse para o comunismo, outros países da região, como Laos, Camboja e Tailândia, cairiam em sequência, como peças de dominó. Impedir essa queda tornou-se uma prioridade máxima da política externa americana. A intervenção começou de forma discreta. Primeiro, com o envio de conselheiros militares para treinar o exército sul-vietnamita. Depois, com ajuda financeira massiva para sustentar o regime de Saigon. Mas a cada ano que passava,
O envolvimento americano se tornava mais profundo, mais direto e mais militarizado. Enquanto as superpotências moviam suas peças, a situação no próprio Vietnã se deteriorava rapidamente. No sul, o governo de Ngo Dinh Diem, um católico fervoroso em um país de maioria budista, tornou-se cada vez mais autoritário e impopular, reprimindo brutalmente qualquer oposição. Isso alimentou o surgimento de uma nova força insurgente, a Frente de Libertação Nacional, apoiada pelo Norte e mais conhecida pelo Ocidente como Viet Cong. Eram guerrilheiros comunistas que operavam no Sul com o objetivo de derrubar o governo de Saigon e unificar o país. O Norte, por sua vez, estava determinado a concretizar o sonho de um Vietnã unido sob seu comando e começou a infiltrar tropas e suprimentos para o Sul através da famosa trilha Ho Chi Minh, uma rede complexa de caminhos que cortava a selva. O palco estava montado para uma guerra civil, mas uma guerra que seria inflamada e internacionalizada pelas tensões da Guerra Fria. Em meio a toda essa intriga política e militar, estava o povo vietnamita. Camponeses que por gerações cultivaram seus arrozais, pescadores que viviam da generosidade dos rios, famílias que só queriam paz e uma vida simples. Mas a tempestade da guerra já havia se formado e se aproximava de forma implacável, prometendo não poupar ninguém. De um lado, o Norte comunista, com seu ideal de unificação e o apoio da China e da União Soviética. Do outro, o Sul capitalista, determinado a manter sua independência com o crescente e poderoso apoio dos Estados Unidos. O mundo assistia, dividido e apreensivo. O que começou como uma luta anticolonial estava se transformando em um confronto ideológico global, travado nas selvas, pântanos e vilarejos de um pequeno país do Sudeste Asiático. Assim, nasciam as sementes de uma das guerras mais longas, divisivas e dolorosas da história moderna. Uma guerra onde a selva seria um inimigo invisível, a política, o combustível para o fogo, e o medo, o companheiro constante de cada soldado. No início dos anos 60, o mundo prendia a respiração. De um lado, a bandeira estrelada dos Estados Unidos. Do outro, a bandeira vermelha da União Soviética. Era a Guerra Fria, e um pequeno país no coração da Ásia, o Vietnã, estava prestes a se tornar o palco mais sangrento desse confronto global. Depois da humilhante derrota francesa em 1954, em Washington, um medo tomava conta dos corredores do poder, a teoria do dominó. A ideia era simples e aterrorizante. Se o Vietnã caísse para o comunismo, seus vizinhos, como peças de dominó, cairiam um a um. Para os presidentes Eisenhower e depois John F. Kennedy, a missão era clara: conter o avanço vermelho, custasse o que custasse. O Vietnã foi então dividido ao meio pelo paralelo 17. Ao norte, Ho Chi Minh, um líder carismático, apoiado por Moscou e Pequim, prometia ao seu povo 3 coisas: independência, unificação e libertação. Era uma mensagem poderosa que ecoava em cada vila e em cada campo de arroz. No sul, o presidente Ngo Dinh Diem, um anticomunista fervoroso, era sustentado pelos dólares e armas dos Estados Unidos. No entanto, seu governo era autoritário, corrupto e profundamente impopular, afastando-se cada vez mais do próprio povo que deveria governar. Inicialmente, a presença americana era discreta. Chegaram como conselheiros militares, trazendo ajuda econômica e treinamento para o exército sul-vietnamita. Mas aos poucos, essa ajuda começou a se transformar em algo muito maior, mais direto e mais perigoso. Quando John F. Kennedy assumiu a presidência em 1961, ele decidiu intensificar o envolvimento. Mais conselheiros, mais armas, mais dinheiro. A aposta estava subindo. Em 1963, o número de soldados americanos em solo vietnamita já ultrapassava os 16 mil. Eles estavam lá para treinar e apoiar, mas a linha entre conselheiro e combatente ficava cada vez mais tênue. Enquanto isso, nas sombras da selva e nos vilarejos do sul, um novo inimigo surgia: o Viet Cong. Eram guerrilheiros comunistas, apoiados e abastecidos pelo norte. Eles não usavam uniformes, misturavam-se com a população civil durante o dia e à noite atacavam de surpresa com uma ferocidade implacável.
Para os soldados americanos e sul-vietnamitas, era uma guerra invisível, sem frente de batalha definida, onde qualquer camponês poderia ser um inimigo e cada trilha na selva, uma armadilha mortal. O medo era constante. A selva densa e úmida era o seu maior aliado, seu abrigo, seu esconderijo e sua arma mais letal. A situação política no Vietnã do Sul também se deteriorava rapidamente. O governo de Diem, com suas perseguições a monges budistas e sua corrupção desenfreada, provocou uma onda de protestos e revoltas. A imagem de monges ateando fogo ao próprio corpo em praça pública chocou o mundo e expôs a fragilidade do regime que os Estados Unidos apoiavam. Em novembro de 1963, com o apoio silencioso de Washington, que via Diem como um obstáculo para a vitória, um golpe militar derrubou e assassinou o presidente. O Vietnã do Sul mergulhou no caos, com uma sucessão de governos militares instáveis. O Norte, observando atentamente, estava pronto para aproveitar essa fraqueza. E então, em agosto de 1964, aconteceu o evento que mudaria tudo: o incidente do Golfo de Tonkin. A versão oficial, apresentada ao povo americano, foi que 2 navios de guerra do Ziphanoa, o USS Maddox e o USS Turner Joy, foram atacados sem provocação por torpedeiros norte-vietnamitas em águas internacionais. O presidente Lyndon B. Johnson foi à televisão e descreveu o ato como uma agressão direta contra os Estados Unidos. Contudo, décadas depois, documentos sigilosos revelaram uma verdade muito mais complexa. O primeiro ataque de fato ocorreu, mas o segundo, que serviu como estopim, provavelmente nunca aconteceu. Foi uma mistura de nervosismo e leituras de radar confusas em uma noite de tempestade. Mas naquela época, a verdade não importava tanto quanto a oportunidade política. Usando o incidente como justificativa, Johnson conseguiu que o Congresso aprovasse a resolução do Golfo de Tonkin. Esse documento deu a ele poderes quase ilimitados para conduzir operações militares no Sudeste Asiático, sem uma declaração formal de guerra. A porta para uma intervenção em larga escala estava escancarada. Em março de 1965, os primeiros fuzileiros navais americanos desembarcaram nas praias de Da Nang. Não eram mais conselheiros, eram tropas de combate. A entrada oficial dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã havia começado. Primeiro, vieram os bombardeios. A Operação Rolling Thunder foi desencadeada, uma campanha de bombardeio aéreo massiva e implacável contra o Vietnã do Norte. A ideia era quebrar a moral do inimigo e destruir sua capacidade de lutar. Dia após dia, milhares de toneladas de explosivos caíam sobre cidades, pontes e trilhas. Mas o Vietnã do Norte, com sua incrível resiliência e o apoio de seus aliados, não se quebrou. O inimigo continuava firme, determinado e, em grande parte, invisível. Depois dos bombardeiros, vieram os soldados, dezenas de milhares, depois centenas de milhares de jovens americanos foram enviados para lutar em uma terra distante, em uma selva que a maioria não conhecia, contra um inimigo que não conseguiam ver. Os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, acreditavam que seu poder de fogo avassalador garantiria uma vitória rápida. Mas estavam prestes a descobrir da maneira mais brutal que essa guerra seria diferente de todas as outras. Seria uma guerra travada não apenas com bombas e fuzis, mas com paciência, vontade e corações. Enquanto helicópteros cortavam os céus e soldados marchavam pela lama, uma pergunta pairava no ar, densa como a fumaça das explosões. O que é mais forte? O poder das bombas ou o poder de um povo que se recusa a se render? Para muitos soldados americanos, o Vietnã parecia outro planeta. Um mundo verde, úmido e silencioso, até que o silêncio fosse quebrado por uma emboscada mortal. A guerra havia mudado. Já não se tratava de grandes exércitos com tanques avançando em campo aberto. Esta era uma guerra na selva, travada nas sombras contra um inimigo quase invisível. O Vietnã do Norte e o Vietcong, seus aliados no Sul, eram mestres na arte da guerrilha. Eles não atacavam de frente, em formações clássicas. Eles esperavam, observavam, escondidos na vegetação densa. E no exato momento
em que o inimigo relaxava, mesmo que por um segundo, eles atacavam sem piedade. Os americanos apelidaram esse inimigo de Charlie, um nome derivado da sigla fonética da NATO para VC, Victor Charlie, de Viet Cong. Mas Charlie não era um exército convencional. Era um fantasma que assombrava a selva, uma força que parecia se fundir com a paisagem. O soldado americano em patrulha enfrentava um terror constante, túneis subterrâneos complexos, armadilhas de bambu afiado escondidas sob folhas, minas terrestres prontas para explodir ao menor toque e tiros que vinham de todas as direções, sem que se pudesse identificar a origem. A cada passo, a pergunta era a mesma. De onde virá o próximo ataque? Será que eu vou voltar vivo desta missão? Imagine uma rede de túneis com quilômetros de extensão, cavada com as próprias mãos. Esses complexos subterrâneos não eram apenas esconderijos, eram cidades inteiras debaixo da terra, servindo como abrigos contra bombardeios, hospitais improvisados para cuidar dos feridos, depósitos de armas e suprimentos, e até cozinhas com chaminés engenhosas para dispersar a fumaça e evitar a detecção. O Viet Cong literalmente vivia e lutava debaixo dos pés de seus inimigos. Para as tropas americanas que tentavam explorá-los, esses corredores apertados e escuros eram conhecidos por um nome assustador: os túneis do inferno. Era um combate claustrofóbico em um labirinto mortal de onde muitos não retornavam. E se o inimigo humano já era formidável, o ambiente era um adversário implacável por si só. O clima do Vietnã era um inimigo constante. Durante o dia, um calor sufocante que chegava a mais de 40 graus drenava as energias e causava desidratação. À noite, chuvas torrenciais transformavam o solo em um lamaçal pegajoso, dificultando cada movimento e trazendo um frio úmido que penetrava até os ossos. Enxames de mosquitos transmitiam doenças tropicais como a malária e a febre dengue, incapacitando mais soldados do que muitas batalhas. A fome, o cansaço extremo e as infecções nos pés, causadas pela umidade constante, eram companheiros diários. A selva vietnamita, com sua beleza traiçoeira, não perdoava ninguém. As roupas apodreciam nos corpos e o medo se tornava a sombra de cada patrulha. Para tentar dominar essa selva indomável, os Estados Unidos lançaram mão de seu poder tecnológico e militar em operações de destruição massiva. O som dos helicópteros Huey, cortando os céus, tornou-se a trilha sonora da guerra. Eles transportavam tropas para o coração do território inimigo e despejavam um poder de fogo devastador com suas metralhadoras e foguetes. No alto, bombardeiros B-52 lançavam toneladas de bombas e napalm, uma mistura incendiária gelatinosa que se aderia a tudo o que tocava, queimando florestas, vilarejos e pessoas com um calor infernal. O objetivo era claro: eliminar a cobertura vegetal que escondia o inimigo, destruir suas bases e quebrar sua vontade de lutar. Mas, na prática, essa estratégia de terra arrasada muitas vezes atingia inocentes. As chamas devoravam não apenas as florestas, mas também as casas e as vidas de civis que estavam no lugar errado, na hora errada. E houve algo ainda mais sinistro, uma arma química cujas consequências ecoam até hoje: o agente laranja. Milhões de litros deste poderoso desfolhante foram pulverizados sobre o Vietnã. O objetivo era simples: destruir as folhas das árvores e expor as trilhas e acampamentos do Viet Cong. A selva, que antes era verde e densa, tornou-se um cenário de árvores esqueléticas e solo estéril. Mas o agente laranja continha uma dioxina altamente tóxica. Esse veneno contaminou o solo, os rios e a cadeia alimentar. Ele não apenas matou as plantas, mas envenenou as pessoas. Décadas depois, as consequências ainda são visíveis em deformidades congênitas terríveis e em uma alta incidência de câncer e outras doenças, afetando não apenas os vietnamitas, mas também os próprios veteranos americanos que foram expostos ao químico. Era a guerra moderna em sua face mais cruel, com armas que feriam não só os soldados, mas gerações inteiras. Enquanto a guerra se arrastava,
uma percepção sombria começou a se instalar entre os soldados americanos no terreno. A vitória, que parecia tão certa e próxima nos discursos dos políticos em Washington, parecia uma miragem inalcançável na realidade da selva. Eles lutavam contra um inimigo que simplesmente não se rendia. Um inimigo que conhecia cada árvore, cada rio, cada trilha como a palma da mão. Um inimigo que lutava por sua própria terra, com uma determinação que parecia inabalável. A cada missão, a cada companheiro perdido, a dúvida crescia. Por que estamos aqui? O que estamos realmente defendendo a milhares de quilômetros de casa? Essa crise de propósito era tão desgastante quanto o combate físico. A guerra do Vietnã não era travada apenas com balas e bombas. Era, acima de tudo, uma guerra psicológica. O medo constante de uma emboscada, a incerteza sobre quem era amigo e quem era inimigo, a sensação de lutar uma batalha sem um objetivo claro e a brutalidade diária deixavam cicatrizes profundas na mente dos soldados. Ninguém saía daquela selva sendo a mesma pessoa que entrou. Alguns chamavam aquela experiência de Inferno Verde, outros, mais diretamente, de A Loucura da Selva. Enquanto os soldados tentavam sobreviver a mais um dia, os líderes em Washington garantiam ao público americano que a vitória estava logo ali, na próxima esquina. Mas na selva, a verdade era dolorosamente diferente. A cada passo, o inimigo aprendia, se adaptava. A cada bomba que caía, mais vietnamitas revoltados com a destruição de suas terras e famílias se uniam à causa comunista. A guerra estava longe de acabar, e o preço em vidas e almas seria alto demais para todos os envolvidos. No próximo episódio, vamos mergulhar na resposta americana a esse impasse. Tecnologia e poder. O exército americano em ação. Veremos como a maior potência militar do mundo decidiu usar toda a sua força para esmagar a resistência e como descobriu da maneira mais difícil que poder e vitória nem sempre andam juntos. Se você está acompanhando esta jornada pela história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir e até lá. Em 1965, os Estados Unidos tinham um plano, uma certeza quase absoluta: vencer a Guerra do Vietnã. Acreditavam que a sua tecnologia de ponta, o seu poder militar esmagador e a sua superioridade estratégica seriam suficientes para derrotar um inimigo que consideravam inferior. A lógica era simples: mais tanques, mais aviões, mais bombas, igual a vitória rápida. Mas o que estava prestes a acontecer naquelas selvas distantes provaria, da forma mais brutal, que a guerra é muito mais do que números, estatísticas e armas de última geração. A lição seria dolorosa e mudaria para sempre a forma como o mundo enxerga o poder. Os céus do Vietnã se tornaram o palco principal daquela que seria a guerra mais aérea da história. O som das hélices dos helicópteros Huey tornou-se a trilha sonora daquele conflito, um zumbido constante que ecoava dos campos de arroz às montanhas mais densas. Para os soldados americanos, esse som era ambíguo. Era a promessa de resgate, de suprimentos, de uma saída daquele inferno verde. Mas era também o som da chegada ao campo de batalha, o transporte para o perigo iminente. Essas máquinas voadoras eram a espinha dorsal da estratégia americana. Transportando tropas para zonas de combate inacessíveis, evacuando os feridos em minutos que pareciam horas e despejando um poder de fogo devastador sobre as florestas impenetráveis. Em um terreno onde as estradas eram armadilhas e o inimigo podia surgir do nada, o Huey não era apenas um veículo, era, ao mesmo tempo, um anjo da guarda e um demônio voador, simbolizando a dualidade daquela guerra. Enquanto os helicópteros dominavam as altitudes mais baixas, bem lá no alto, nos céus azuis, uma sombra ainda mais mortal se projetava sobre a terra. Eram os bombardeiros B-52 Stratofortress, gigantes de metal que voavam tão alto que eram invisíveis e inaudíveis do solo. A única prova de sua passagem era a terra tremendo e o horizonte se iluminando com relâmpagos mortais. Milhares de missões foram lançadas dia e noite numa campanha aérea implacável batizada de Operação Rolling Thunder. Durante mais de 3 anos,
Toneladas e mais toneladas de bombas foram despejadas sobre o Vietnã do Norte e as rotas de abastecimento no Laos. O objetivo parecia lógico para os estrategistas em Washington: destruir a infraestrutura industrial e militar do inimigo, quebrar o moral da população e forçar Hanoi a se sentar à mesa de negociações e aceitar a derrota. Cada ponte destruída, cada fábrica bombardeada era celebrada como um passo em direção à vitória. Mas havia um problema fundamental nessa lógica, um erro de cálculo que se revelaria catastrófico. O Vietnã do Norte não era uma nação industrializada como a Alemanha ou o Japão na Segunda Guerra Mundial. A sua força não estava em grandes complexos industriais, mas na resiliência do seu povo e na sua capacidade de se adaptar. A cada bomba que caía, a cada alvo destruído, a raiva e a determinação dos vietnamitas apenas cresciam. A campanha aérea, que deveria quebrar a vontade de lutar do inimigo, na verdade a fortalecia. Em vez de forçar a rendição, a Rolling Thunder estava, ironicamente, unindo o Vietnã do Norte contra o invasor americano. Mais e mais jovens se voluntariavam para lutar, movidos por um nacionalismo inflamado, pelo fogo que caía dos céus. No solo, a superioridade tecnológica americana era inegável. Os soldados tinham acesso a rádios modernos que permitiam comunicação instantânea com o comando, sensores de movimento para detectar inimigos na escuridão, mísseis teleguiados e fuzis de última geração. Comparado ao equipamento do Vietcong, parecia uma luta injusta. No entanto, toda essa parafernália tecnológica tinha um custo altíssimo, não apenas em dólares, mas em eficácia real. De que adiantava um sensor infravermelho contra um guerrilheiro que se movia silenciosamente por túneis subterrâneos? Qual a vantagem de um avião supersônico contra um inimigo que se escondia sob a densa folhagem da selva, indistinguível do ambiente ao redor? A verdade é que o Vietcong não lutava nos termos americanos. Eles não precisavam de tanques ou de uma força aérea. A sua guerra era baseada na astúcia, na paciência infinita e numa coragem forjada por décadas de luta contra colonizadores. Eles conheciam cada trilha, cada riacho, cada armadilha daquele terreno traiçoeiro. A selva não era um obstáculo para eles, era a sua maior aliada. Enquanto os generais em Saigon e Washington olhavam para mapas, gráficos e estatísticas, os soldados na linha de frente viviam um pesadelo diário, uma realidade que os números não conseguiam capturar. A superioridade tecnológica se desfazia diante da simplicidade letal de uma armadilha de bambu ou de uma mina terrestre caseira. As patrulhas, que deveriam ser operações de buscar e destruir, frequentemente se transformavam em emboscadas desesperadas, com tiros vindo de todas as direções, sem que se pudesse ver o rosto do inimigo. A selva parecia viva e conspirava contra eles. E no final do dia, os mesmos helicópteros que os levaram para a batalha voltavam carregados, não com prisioneiros ou vitórias, mas com feridos e mortos. As vitórias que eram celebradas nos relatórios oficiais começavam a soar vazias, como derrotas amargas no coração de quem estava lá. Para tentar quantificar o sucesso em uma guerra sem linhas de frente claras, o comando americano instituiu uma métrica sinistra: o body count, a contagem de corpos inimigos. A lógica era que, se matassem mais inimigos do que perdiam soldados, estariam vencendo a guerra de atrito. Mas essa estratégia se tornou uma armadilha psicológica e moral. A pressão por números altos levou a relatórios inflados, e muitas vezes civis vietnamitas mortos em bombardeios ou tiroteios eram contados como combatentes inimigos para engordar as estatísticas. A verdade da guerra foi sacrificada no altar da propaganda. O body count transformou a guerra numa competição macabra, desumanizando tanto o inimigo quanto os próprios soldados americanos, que eram pressionados a matar para provar seu valor. Enquanto os Estados Unidos se afogavam em suas próprias estatísticas, do outro lado do mundo, o Vietnã do Norte não estava lutando sozinho. A União Soviética e a China forneciam um fluxo constante de ajuda militar: fuzis AK-47, mísseis antiaéreos, munição, treinamento e conselheiros.
O conflito no Vietnã era, na verdade, um campo de batalha da Guerra Fria, uma guerra por procuração entre as superpotências globais, travada com sangue vietnamita e americano em solo estrangeiro. A determinação de Hanoi era alimentada pelo apoio massivo de seus aliados comunistas, garantindo que, por mais perdas que sofressem, eles teriam os meios para continuar lutando para desgastar o gigante americano até o ponto de exaustão. O poderio militar dos Estados Unidos parecia infinito. Mas, pela primeira vez na história, uma nova tecnologia estava virando o jogo, não no campo de batalha, mas na sala de estar do cidadão americano, a televisão. As imagens da guerra começaram a chegar sem filtros aos lares. Não eram mais os cinejornais otimistas da Segunda Guerra Mundial. Eram imagens cruas de cidades em chamas, de civis desesperados fugindo de seus vilarejos, e a imagem icônica e aterrorizante de crianças correndo nuas, com a pele queimada pelo napalm, uma gelatina incendiária lançada pelos aviões americanos. A guerra estava sendo transmitida quase ao vivo, e o público americano, que inicialmente apoiava a intervenção, começou a fazer perguntas difíceis. Aquelas imagens contradiziam a narrativa oficial de uma guerra justa e limpa. A pergunta, "Estamos mesmo do lado certo?", começou a ecoar por todo o país. A dissonância era total. Em Washington, os políticos prometiam a vitória, afirmando que a luz no fim do túnel estava próxima. Os generais no Vietnã pediam mais e mais soldados, acreditando que um aumento na força bruta resolveria o problema. Mas nas selvas úmidas e lamacentas, os soldados que viviam aquela realidade sabiam de algo que os seus líderes pareciam ignorar. A cada missão cumprida, a cada colina conquistada, o inimigo parecia se reagrupar e voltar ainda mais forte. A cada vitória tática, a esperança de uma vitória estratégica real se tornava mais distante e abstrata. A tecnologia americana podia, sem dúvida, dominar os céus. Mas lá embaixo, na terra, quem mandava não eram os soldados, nem os tanques. Quem mandava era a selva. E a selva, com suas sombras, seus túneis e seus segredos, estava do lado do Vietcong. A maior potência militar que o planeta já conhecera, com um orçamento de defesa que superava o PIB de dezenas de nações somadas, encontrava-se presa num pântano, um pesadelo sem fim aparente. O que começou com a promessa de ser uma intervenção rápida e cirúrgica para conter o comunismo, estava se transformando num abismo de medo, dúvida e desespero nacional. A arrogância do poder estava sendo confrontada pela teimosia da resistência, e a nação mais poderosa do mundo estava aprendendo, da maneira mais difícil, que existem guerras que não se pode vencer apenas com bombas e tecnologia. A verdadeira batalha estava apenas começando, e seria travada não só nas selvas do Vietnã, mas também nos corações e mentes do povo americano. Enquanto os helicópteros sobrevoavam as selvas do Vietnã, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, uma outra guerra estava apenas começando. Uma guerra silenciosa, travada não com balas, mas com palavras, cartazes e corações divididos. No início, lá por 1965, pouca gente questionava a presença americana no Vietnã. Mas tudo mudou quando os caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos começaram a voltar para casa. A dúvida começou a se instalar. Todas as noites, as famílias americanas ligavam a televisão e viam imagens que o mundo nunca tinha visto antes. Aldeias inteiras sendo queimadas, crianças feridas correndo pelas ruas, jovens soldados, com o olhar perdido, vagando pela selva. Essa foi a primeira guerra televisionada da história. O jantar em família, que antes era um momento de união, agora era interrompido por cenas de explosões, de dor e de lágrimas. Cada reportagem que ia ao ar parecia contradizer as promessas otimistas do governo. Os políticos em Washington prometiam uma vitória rápida e certa, mas as imagens que chegavam do campo de batalha mostravam apenas caos e derrota. A confiança do povo americano em seus líderes começou a desmoronar, peça por peça. Foi então que a juventude se levantou. Nas universidades, um movimento começou a ganhar força. Milhares de estudantes com flores no cabelo e cartazes nas mãos tomaram as ruas.
Eles gritavam por um mundo de paz, amor e liberdade. Era o nascimento do movimento hippie, colorido, barulhento e radicalmente contra a guerra. Ao mesmo tempo, um medo se espalhava entre os jovens. O medo de receber aquela carta que poderia mudar suas vidas para sempre, a carta de convocação para lutar no Vietnã. De repente, a guerra não era mais algo distante, acontecendo lá longe. Ela estava batendo à porta de cada casa. Entre 1965 e 1969, mais de 500 mil de soldados americanos foram enviados para o Vietnã. A cada mês que passava, centenas deles não voltavam. As ruas de Washington, Nova York e São Francisco se transformaram em palcos de protestos gigantescos. Alguns jovens, em um ato de desafio, queimavam suas cartas de convocação em praça pública. Outros ocupavam prédios universitários, exigindo o fim imediato do conflito. A mensagem era clara. A juventude não estava disposta a morrer por uma causa que não compreendia, por uma guerra que parecia não ter fim. O país, que antes parecia tão unido, começou a se dividir como nunca antes. O ano de 1968 foi o estopim. O caos explodiu de vez. Durante a Convenção Nacional do Partido Democrata em Chicago, o que começou como um protesto pacífico se transformou em uma verdadeira batalha campal. A polícia atacou os manifestantes com gás lacrimogênio e cacetetes. E mais uma vez a violência foi transmitida ao vivo, para todo o país assistir, chocado. Os Estados Unidos estavam em chamas, literal e emocionalmente. Como se não bastasse, o país perdeu duas de suas vozes mais importantes, dois símbolos de esperança. Em abril de 1968, Martin Luther King Jr., o líder dos direitos civis, foi assassinado. Apenas 2 meses depois, Robert Kennedy, que tinha grandes chances de se tornar presidente, também foi morto durante sua campanha. Com a morte deles, parecia que o sonho de uma América unida e pacífica também morria. Mas nem todos eram contra a guerra. Enquanto os jovens protestavam, muitos pais, veteranos de outras guerras e patriotas defendiam a intervenção no Vietnã. Para eles, era um dever moral dos Estados Unidos lutar contra a expansão do comunismo. Eles viam os manifestantes não como idealistas, mas como traidores da pátria, que estavam enfraquecendo o país em um momento de crise. Era o retrato de uma nação partida ao meio. De um lado, aqueles que acreditavam em vencer a qualquer custo. Do outro, os que gritavam desesperadamente: "Parem a guerra!" Essa divisão se espalhou por toda a sociedade. Nos jornais, nas igrejas, nas escolas e até mesmo dentro das famílias, ninguém conseguia concordar. E pela primeira vez na história moderna, os americanos começaram a desconfiar de seus próprios líderes. O governo perdia credibilidade a cada dia. A fé no famoso sonho americano começava a se apagar. Em meio a toda essa confusão, uma certeza começou a surgir. A Guerra do Vietnã não era apenas um conflito militar em um país distante. Ela era um espelho que refletia as feridas, as divisões e as contradições da própria sociedade americana. A guerra não estava destruindo apenas o Vietnã, mas também o coração e a alma dos Estados Unidos. E enquanto a paz parecia um sonho cada vez mais distante, um novo inimigo, talvez o mais perigoso de todos, surgia no horizonte: a dúvida. Na guerra costumamos pensar em exércitos marchando em campos abertos, tanques se enfrentando e aviões cruzando os céus em batalhas grandiosas. Mas no Vietnã, a guerra foi diferente. Foi travada num lugar onde o inimigo não usava uniforme e o campo de batalha era um labirinto verde, denso e mortal: a selva. Bem-vindos ao 6º episódio da nossa série. Hoje, vamos mergulhar no coração da estratégia que desafiou a maior potência militar do mundo: a guerra de guerrilha e o inimigo invisível. A selva do Vietnã, um lugar de uma beleza hipnotizante, mas também de perigo constante. Era úmida, silenciosa, e cada folha, cada sombra, podia esconder uma ameaça. Foi neste cenário que os Estados Unidos, com todo o seu poderio tecnológico, descobriram que a guerra não se vence apenas com armas. O Viet Cong, a força guerrilheira sul-vietnamita, apoiada pelo Norte, não tinha caças supersônicos nem porta-aviões. Mas eles tinham algo muito mais valioso:
o domínio completo do terreno e o tempo a seu favor. Eles conheciam cada rio, cada trilha escondida, cada caverna secreta. E eles transformaram essa paisagem exuberante em sua maior arma. Imagine caminhar por um lugar onde o chão sob seus pés não é sólido, mas sim o teto de outro mundo. Sob a selva vietnamita existia uma vasta rede de túneis subterrâneos, conhecidos como os túneis de Cu Chi. Eram milhares de quilômetros escavados à mão, formando cidades subterrâneas. Ali os guerrilheiros viviam, dormiam, cozinhavam, planejavam ataques e até tinham hospitais improvisados. Enquanto os soldados americanos patrulhavam a superfície, nervosos e expostos, a verdadeira guerra muitas vezes acontecia bem debaixo de seus pés, em silêncio. Era um mundo invisível, um refúgio que lhes permitia aparecer e desaparecer como fantasmas. Para um soldado americano, a rotina na selva era um pesadelo psicológico. As emboscadas eram uma ameaça diária, constante. Um passo em falso podia acionar uma armadilha de bambu ou uma mina terrestre escondida sob as folhas. Um barulho estranho na mata, um galho quebrando. Podia ser o prelúdio de um ataque relâmpago com atiradores que surgiam do nada e sumiam na vegetação antes mesmo que se pudesse reagir. O Vietcong não buscava grandes vitórias em batalhas campais. A sua estratégia era a de 1000 cortes. Fazer o inimigo sangrar um pouco a cada dia, minando sua moral, seus recursos e sua vontade de lutar. E nisso, eles eram mestres. Essa tática, conhecida como guerra de guerrilha, era o completo oposto do manual de guerra americano. Não havia linhas de frente definidas, não havia exércitos uniformizados se enfrentando. Os combatentes eram, muitas vezes, camponeses durante o dia e guerrilheiros à noite. Para os soldados dos Crotewa, a desconfiança era paralisante. Quem era amigo e quem era inimigo? A mulher que vendia frutas no mercado poderia ser uma informante. O agricultor trabalhando no campo de arroz poderia mais tarde pegar um fuzil e se juntar a uma emboscada. Essa incerteza criava um estado de tensão permanente, um fardo psicológico tão pesado quanto o equipamento que carregavam nas costas. Desesperados para eliminar esse inimigo que não conseguiam ver, os Estados Unidos responderam com força bruta, numa escala avassaladora. Lançaram operações de procurar e destruir. Despejaram bombas em quantidades nunca antes vistas na história. Usaram o napalm, um gel incendiário que queimava florestas inteiras, transformando a paisagem verde em um inferno de cinzas e fogo. E talvez o mais infame de todos, pulverizaram milhões de litros do agente laranja, um desfolhante químico que não só destruía a cobertura da selva, mas também envenenava a terra, os rios e as pessoas por gerações. A ideia era simples. Se não podemos ver o inimigo, vamos eliminar o lugar onde ele se esconde. Contudo, essa estratégia de terra arrasada teve o efeito contrário. Em vez de quebrar a resistência, a destruição e o sofrimento causados por essas armas apenas fortaleceram a determinação do povo vietnamita. Cada vilarejo bombardeado, cada floresta queimada, cada família afetada pelos químicos gerava mais raiva, mais ressentimento e mais voluntários para a causa do Vietcong. Eles não lutavam apenas por uma ideologia política. Eles lutavam por sua terra, por sua sobrevivência e por sua independência contra uma força invasora. E essa motivação, esse desejo de defender o próprio lar, provou ser o combustível mais poderoso e inesgotável de todos. Enquanto helicópteros Huey cortavam os céus, símbolo do poderio americano lá embaixo, na lama, os soldados viviam um inferno diário. A monção trazia chuvas torrenciais que nunca pareciam parar, transformando tudo em um pântano. O calor era sufocante. As doenças tropicais, como a malária e a disenteria, eram tão perigosas quanto as balas, e a ameaça de um ataque surpresa estava sempre presente. Muitos veteranos dizem que o verdadeiro inimigo não era o Vietcong, mas a própria selva. Cada árvore, cada sombra, cada som noturno alimentava o medo. A natureza, que para os vietnamitas era uma aliada, para os americanos era uma força hostil e opressora. E o Vietcong não estava sozinho. Eles recebiam um fluxo constante de armas,
munições e suprimentos do Vietnã do Norte, que, por sua vez, era apoiado pela União Soviética e pela China. Essa ajuda vital chegava através de uma rede de trilhas, caminhos e rotas improvisadas que serpenteavam por montanhas e florestas, cruzando as fronteiras do Laos e do Camboja. Essa rota ficou conhecida como a lendária trilha Ho Chi Minh. Os Estados Unidos tentaram destruí-la por anos, com os bombardeios mais intensos da história militar. Mas a trilha era como uma hidra. A cada trecho destruído, outros 2 eram abertos. Era um sistema resiliente, mantido por milhares de trabalhadores que consertavam os danos durante a noite. Era a linha de vida da guerrilha, um rio subterrâneo que nunca secava. O tempo passava. No papel, os americanos venciam a maioria das batalhas. Conquistavam posições, infligiam baixas ao inimigo. Mas a cada vitória o custo aumentava. Mais soldados perdiam a vida, a moral das tropas despencava e, em casa, o apoio à guerra diminuía a cada notícia de mais mortes. O Vietcong, por outro lado, entendia a natureza do conflito. Eles tinham uma frase que resumia perfeitamente sua estratégia. Vocês têm os relógios, nós temos o tempo. Eles sabiam que não precisavam derrotar os Estados Unidos militarmente. Precisavam apenas resistir, sobreviver e esperar até que o gigante americano se cansasse e fosse para casa. Na selva do Vietnã, a maior superpotência do mundo aprendeu uma lição dura e sangrenta. Tecnologia e poder de fogo não são tudo. Para vencer uma guerra, é preciso entender o terreno, a cultura e, acima de tudo, a vontade do povo que se enfrenta. O inimigo invisível não se rendia, não era aniquilado pelos bombardeios. Ele simplesmente recuava, se escondia e esperava o momento certo para atacar novamente. E no final, como em toda a guerra, os que mais sofreram foram os que lutaram na linha de frente, de ambos os lados. Homens jovens, apanhados numa engrenagem de violência que parecia não ter lógica nem fim. Janeiro de 1968. Para os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã parecia estar sob controle. Os generais em Washington liam relatórios otimistas. As estatísticas mostravam um número crescente de baixas inimigas e a vitória parecia apenas uma questão de tempo. Mas do outro lado do mundo, nas selvas e vilarejos do Vietnã, um plano audacioso estava prestes a ser colocado em prática. Um plano que não só mudaria o curso da guerra, mas que abalaria a maior superpotência do mundo até os seus alicerces. Esse plano tinha um nome simples, mas o seu impacto seria devastador: a ofensiva do Tet. O Tet, o Ano Novo Lunar, é o feriado mais sagrado para o povo vietnamita. É um tempo de paz, de reunião familiar, de tréguas sagradas. E foi exatamente sob o manto dessa tradição que o Vietnã do Norte e o Vietcong prepararam seu maior ataque. Durante semanas, milhares de guerrilheiros e soldados se infiltraram silenciosamente nas cidades e bases do Vietnã do Sul. Eles não vieram em tanques ou batalhões uniformizados. Vieram disfarçados de civis, de camponeses, de refugiados, misturando-se à multidão que celebrava o feriado. Carregavam suas armas em caixões de mentira, em cestos de arroz, em carroças de feno. Aguardavam pacientemente o sinal para atacar. E então, na madrugada de 30 de janeiro de 1968, o inferno desceu sobre a terra. Em uma onda coordenada e chocante, mais de 100 cidades, vilas e bases militares americanas e sul-vietnamitas foram atacadas simultaneamente. Saigon, a capital vibrante. Hue, a antiga cidade imperial. Da Nang, uma fortaleza costeira. Nenhum lugar estava seguro. O inimigo que os americanos acreditavam estar encurralado e à beira da derrota, de repente, estava em toda parte. Eles não estavam mais escondidos na selva. Estavam lutando nas ruas das grandes cidades, nos pátios dos quartéis generais, na porta das embaixadas. O ataque mais simbólico e humilhante aconteceu no coração do poder americano em Saigon. Um comando do Vietcong explodiu um buraco no muro da embaixada dos Estados Unidos e invadiu o complexo. Por mais de 6 horas, soldados americanos travaram uma batalha desesperada para retomar o controle do seu próprio território diplomático.
E pela primeira vez na história das guerras, as câmeras de televisão estavam lá, transmitindo o caos ao vivo para as salas de estar de milhões de americanos. O mundo assistiu, chocado e incrédulo, enquanto o inimigo, que supostamente estava quase derrotado, lutava dentro do santuário americano. Militarmente, os generais americanos insistiram que a ofensiva do Tet foi um fracasso colossal para o inimigo. E, em termos numéricos, eles tinham razão. O Viet Cong e o Exército do Norte sofreram dezenas de milhares de baixas, uma perda humana terrível, da qual demorariam anos para se recuperar. Mas para o público americano, que assistia a tudo pela TV, os números não importavam. As imagens contavam uma história completamente diferente. Uma pergunta começou a ecoar por toda a América, dos jornais às conversas de bar. Se estamos vencendo a guerra, por que eles conseguem atacar o país inteiro de uma só vez? A luz no fim do túnel que o governo prometia de repente se apagou, revelando um abismo de dúvidas. A credibilidade do governo foi para o espaço. A batalha mais longa e sangrenta da ofensiva aconteceu na antiga cidade imperial de Hue. Por quase um mês, fuzileiros navais americanos e soldados sul-vietnamitas lutaram em um combate brutal, rua por rua, casa por casa, contra um inimigo determinado a não ceder. Quando a fumaça finalmente se dissipou, a cidade de Hue, um tesouro histórico e cultural, estava em ruínas. Milhares de civis foram mortos, muitos executados pelo Viet Cong, outros apanhados no fogo cruzado. Templos antigos foram reduzidos a escombros. E a beleza do Vietnã se transformou em cinzas e dor. O impacto psicológico da ofensiva do Tet foi ainda mais devastador do que a destruição física. Para os soldados no campo de batalha, a confiança na vitória evaporou. Para os jornalistas que cobriam a guerra, o ceticismo se tornou a norma, e para o governo americano, a narrativa otimista que eles construíram por anos desmoronou em questão de dias. O golpe de misericórdia na confiança pública veio do homem mais respeitado da televisão americana na época, o âncora Walter Cronkite. Após visitar o Vietnã e ver a destruição com os próprios olhos, ele foi ao ar e deu seu veredito pessoal. Com sua voz calma e confiável, ele declarou: "Dizer que estamos presos em um impasse parece a única conclusão realista, embora insatisfatória." Dizem que, ao ouvir isso, o presidente Lyndon B. Johnson se virou para seus assessores e disse: "Se eu perdi Cronkite, eu perdi a América." E ele havia perdido. As ruas dos Estados Unidos explodiram em protestos. As manifestações contra a guerra, que antes eram vistas como um movimento marginal, se tornaram massivas e mainstream. Milhares de jovens, veteranos e cidadãos comuns marcharam, exigindo o fim do conflito. O presidente, que sonhava em construir uma grande sociedade em casa, viu seu legado ser consumido por uma guerra do outro lado do mundo. Pouco tempo depois, em um discurso chocante para a nação, Lyndon Johnson anunciou que não buscaria e nem aceitaria a nomeação do seu partido para concorrer à reeleição. A guerra havia quebrado um presidente. No final, a ofensiva do Tet foi uma derrota militar esmagadora para o Vietnã do Norte. Mas politicamente, foi uma das maiores vitórias da história moderna. Ela provou ao mundo e, mais importante, aos próprios americanos, que a determinação do povo vietnamita era inquebrável e que não importava quão grande fosse o poderio militar americano, a vitória era impossível. A partir daquele momento, a guerra mudou. O objetivo não era mais vencer, mas sim como sair. O moral das tropas despencou. A fé no governo se foi. E a pergunta que antes era impensável agora estava na boca de todos: tudo isso valeu a pena? A ofensiva do Tet não foi apenas uma série de batalhas. Foi um choque de realidade que forçou a América a olhar para o espelho e confrontar a dura verdade sobre a guerra e sobre si mesma. O inimigo invisível finalmente tinha um rosto, e o sonho americano de uma vitória fácil havia se transformado em um pesadelo nacional. 1973. Depois de quase uma década de destruição, dor e incerteza, a Guerra do Vietnã se aproximava do fim. Mas depois de tanto tempo, ninguém sabia ao certo o que significava vencer, porque no Vietnã ninguém realmente venceu.
Os Estados Unidos, exaustos pela guerra, divididos internamente e pressionados por uma onda de protestos que varria o país, finalmente se sentaram para negociar a paz. Esse foi o início do Acordo de Paris, uma tentativa desesperada de encerrar um conflito que já havia custado mais de 58 mil vidas americanas e milhões de vidas vietnamitas. No papel, o acordo parecia simples e direto. Os Estados Unidos retirariam todas as suas tropas, enquanto o Vietnã do Norte libertaria os prisioneiros de guerra e cessaria os ataques ao sul. Mas a realidade no campo de batalha era muito mais complexa. A paz assinada em Paris era frágil e a guerra, na verdade, ainda não tinha terminado. Em 1973, os últimos soldados americanos embarcaram nos aviões e deixaram o Vietnã. Para muitos, era um momento agridoce. Alguns choravam, outros apenas olhavam em silêncio pela janela, vendo a paisagem que havia sido seu lar e seu inferno se distanciar. Eles estavam partindo, mas deixavam para trás aliados, amigos e memórias que seriam impossíveis de apagar. O sentimento era uma mistura confusa de alívio e vergonha. Era uma retirada sem vitória, sem desfiles ou comemorações. Apenas o peso de uma pergunta que ecoava na mente de todos. Por que lutamos por tudo isso? Mas se para os americanos a guerra terminava, para os vietnamitas a luta estava longe do fim. Assim que as tropas americanas saíram, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul continuaram a lutar pelo controle total do país. E sem o maciço apoio militar e financeiro americano, o Sul começou a desmoronar rapidamente. Era uma questão de tempo. Em 1975, as forças do Norte, sentindo a fraqueza do inimigo, lançaram uma ofensiva final avassaladora. A campanha Ho Chi Minh avançou de forma implacável. Cidades que antes resistiram por anos, agora caíam em questão de dias. O exército do Sul, desmoralizado e sem recursos, não conseguia mais resistir ao avanço comunista. O clímax aconteceu no dia 30 de abril de 1975. Saigon, a vibrante capital do Vietnã do Sul, finalmente entrou em colapso. O caos tomou conta das ruas. Milhares de pessoas desesperadas para escapar do regime que se aproximava, correram para a embaixada americana. A cena era apocalíptica. Uma multidão tentando embarcar nos últimos helicópteros que decolavam do telhado. As imagens que correram o mundo naquele dia se tornaram um símbolo do fim da guerra. Homens, mulheres e crianças agarrando-se às grades da embaixada, implorando por um lugar, qualquer lugar, para fugir. E os helicópteros partindo, um após o outro, sobrecarregados, deixando para trás um mar de rostos desesperados. Era o fim da guerra e o início de uma profunda cicatriz na consciência do mundo. Com a queda de Saigon, o Vietnã foi finalmente reunificado sob o comando comunista. Mas o preço dessa unificação foi devastador. O país estava em ruínas, cidades arrasadas, florestas inteiras queimadas pelo agente laranja, uma economia destruída e, o mais trágico de tudo, milhões de mortos e famílias destroçadas para sempre. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos mergulhavam em um período de profunda reflexão e crise de identidade. A nação que se via como invencível, a maior potência do planeta, agora carregava o trauma de uma derrota humilhante. Era o trauma de uma guerra perdida e de milhares de jovens que foram enviados para lutar e nunca mais voltaram para casa. Os veteranos que sobreviveram voltaram para uma nação que não queria lembrar da guerra. Eles não foram recebidos como heróis, como em conflitos anteriores. Muitos foram esquecidos, rejeitados ou até mesmo tratados como culpados por uma guerra que se tornou extremamente impopular. Suas cicatrizes não eram apenas físicas, visíveis nos corpos mutilados. Eram, acima de tudo, mentais e silenciosas, um peso que muitos carregariam pelo resto de suas vidas. O Vietnã ensinou ao mundo, e especialmente aos Estados Unidos, uma lição amarga e inesquecível. O poder militar pode conquistar territórios, pode destruir cidades, mas não pode conquistar corações e mentes. A Guerra do Vietnã mudou tudo. Mudou a forma como o mundo via a América. Abalou a confiança da população em seus próprios líderes e no seu governo. E mudou para sempre
o modo como as guerras seriam contadas. Foi a primeira guerra televisionada, transmitida ao vivo todas as noites para as salas de estar, trazendo o horror do combate para dentro de casa e para a consciência coletiva. Nunca mais uma guerra seria vista da mesma forma. O fim do Vietnã não foi apenas o fim de um conflito militar. Foi o fim da inocência de uma geração inteira, tanto nos Estados Unidos quanto no Vietnã. E mesmo décadas depois, o som fantasma das hélices dos helicópteros ainda ecoa na memória histórica. Um lembrete sombrio de que, no final das contas, em toda guerra só existem perdedores. Essa foi a história do fim da Guerra do Vietnã. Um conflito que nos ensinou que o verdadeiro campo de batalha, aquele onde as guerras são realmente vencidas ou perdidas, não é o território, a selva ou as cidades, mas sim a mente e o coração dos seres humanos. Muito obrigado por acompanhar esta jornada conosco. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os momentos que mudaram o mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!